Alô, meus amigos são paulinos, o meu bom dia a todos vocês. Espero que vocês tenham uma excelente terça-feira. Bem, gente, pedi para vocês aí, quem puder se inscrever no meu canal, eu sempre esqueço, né? Se inscreverem, muito obrigado. Se quiserem dar um like, eu agradeço. Muito obrigado. Gente, vocês se lembram lá atrás que a gente vinha avisando que a oportunidade para se trocar de técnico no São Paulo Futebol Clube seria ou já em novembro do ano passado, ou agora, quando o São Paulo foi desclassificado do Paulista e ficou parado aí praticamente 3 semanas, o que daria para o nosso treinador organizar um time, né? E perderam a oportunidade. Pois bem, a torcida independente, que é a maior torcida de São Paulo, né? O pessoal que representa a arquibancada organizada, eu diria, vinha mantendo o apoio ao técnico Rogério Ceni em função dele ter sido um ídolo do clube, em função de entender que o treinador não é o único culpado, que há jogadores culpados e que a estrutura do São Paulo está equivocada. A estrutura do São Paulo está podre, desde diretoria, jogadores, técnico, panelas, todas essas coisas, né? Pessoal da comissão técnica, pessoal do futebol, diretores do futebol que não colaboram, né? Que não entendem de futebol, estão lá ocupando o cargo. Então, essa torcida ainda mantinha, né, uma certa estabilidade para o técnico Rogério Ceni, que é usado como um escudo do São Paulo Futebol Clube, do presidente do São Paulo Futebol Clube, do pessoal que não entende de futebol e está ali, né? O seu Chapecó, né? Belmonte, que o pessoal sempre comenta aí. O Rui Costa, que já mostrou que não dá, né? Não é do ramo aí, não é do ramo. Então, o que está se tornando São Paulo é uma politicagem apenas, né? Quer manter a reeleição. E se usa o Rogério Ceni como um escudo, né? A gente já vem falando aí, desde a contratação, que eu era contra trazer o Rogério Ceni, porque os trabalhos dele foram pífios. Ganhar título com o Flamengo, né? Vamos dizer uma coisa, hein? Estava fácil, né? Nem tanto agora, mas estava fácil. Agora, no Flamengo, tanto no Flamengo como no São Paulo, me parece que é uma má vontade dos jogadores em relação a alguns treinadores que não é mole. Eles derrubaram o Crespo, derrubaram o Diniz, né? Se bem que o Diniz tinha que sair mesmo, não sou nada. Mas vamos lembrar do Cuca, que foi embora pressionado, e muitos outros aí que foram embora, né? O uruguaio, esqueci o nome dele agora, que saiu também pressionado. Então isso aí no São Paulo virou uma rotina. E jogador contratar técnico quando contrataram o Diniz, essas panelas proliferaram dentro do São Paulo. Agora, o que aconteceu? Com a eleição do Júlio Casares, o São Paulo entrou num vácuo de poder. Porque o homem some, o homem desaparece. Quando o time perde, que é preciso aparecer alguém para dar uma explicação para a torcida, ele vaza. Quando o time ganha, nas poucas vezes que o São Paulo tem ganho, aí ele vai lá tirar foto, ele aparece, né, como o herói da partida. Então essas coisas aí é que estão acabando com o São Paulo. E o Rogério Ceni, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe. Jogadores do São Paulo, eu já disse no vídeo passado, tem informações fidedignas de que jogadores do São Paulo estão rachados. Estão rachados com o técnico, estão rachados entre eles, ninguém está jogando pelo treinador. A gente não pode dizer que eles não estão correndo, se dedicando, né? Mas, sabe, né? Jogo de alto rendimento, competição de alto rendimento, competição em nível muito alto, não basta só o cara jogar pelo salário. Ele tem que jogar pelo salário, pelo profissionalismo dele,
para que ele apareça, para que o time apareça, pela camisa do clube, pelo amor ao futebol e pelo técnico e pela torcida, que é mais importante que tudo. E esses jogadores com salários atrasados estão desmotivados. O Rogério, por seu lado, todo mundo sabe que ele é um cara, né, de difícil trato, sempre foi. Ele tem problema de comunicação, ele tem problema de gestão de grupo, inclusive como jogador, ele tinha problema porque ele tinha umas ideias que ele queria que todo mundo fosse igual a ele. Ele não entende que cada um tem um jeito de ser, né? Cada um é de um modo, cada pessoa tem uma maneira de ver. Então ele tinha gente entre os próprios jogadores que detestavam ele. Ele não pode querer que toda pessoa seja igual a ele. É simples, né? Eu não posso exigir que todas as pessoas sejam iguais a mim. Isso nunca vai acontecer. E ele exige isso. Outro problema, ele também, fazendo isso, ele se torna um paneleiro. Veja que ele foi para o Cruzeiro e ele não conseguiu ficar lá. Não conseguiu ficar lá. Porque ele tem os queridinhos dele. Aqueles que ele adora, jogando bem, jogando mal. Tá aí, né? O Nestor jogando aí. Tá aí o David que ele trouxe aí, que eu disse, é o novo Pablo do São Paulo, guardadas as proporções e as posições que são diferentes. Mas é a mesma coisa, é um investimento que vai perder dinheiro com esse cara. Vai perder dinheiro. Ele teve toda a chance, apesar de boa parte da torcida, quando ele foi contratado pela segunda vez, não queria, mas ele veio. A diretoria insistiu para ter esse escudo aí, né? Ele veio. E a torcida do São Paulo apoiou até quando deu, né? A torcida da internet apoiou até quando deu. A torcida comum apoiou até quando deu. E a torcida da arquibancada pulou do barco agora. Hoje pulou do barco, ou melhor, ontem pulou do barco, né? Tirou o apoio. Agora, o que segura o Rogério Ceni no São Paulo hoje? Apenas a diretoria omissa, né, que não se pronuncia, essa diretoria que toma atitudes como sabendo que o camarada não estava fazendo absolutamente nada para melhorar o time, sabendo que o São Paulo não tinha melhorado, não tinha organização, o São Paulo não estava encontrando o caminho para as vitórias, o caminho para brigar por títulos com ele. Vai lá e renova o contrato. E, pior, traz um monte de cabeça de bagre aí que não resolve jogo nenhum. Hoje o São Paulo, já disse, tem 2 jogadores, né, e um goleiro meia boca, que é o que se salva desse time. É o Arboleda, que o Flamengo está atrás agora. Se bobear, o São Paulo vende. E o Caleri, que está voltando de contusão. O que é muito pouco para um time tricampeão do mundo, um time que aspira a ser campeão, aspira a ganhar algum campeonato. Então, a situação ficou insustentável para ele. E já não é de hoje que o Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. Ele não é mais o técnico do São Paulo. Por que eu digo isso? Porque a diretoria, com esse vácuo de poder, passou o poder para ele, inclusive fazer o que ele fez com o Luan aí, afastar o Luan. Se bem que o Luan também, hein, Luan, já deu, hein? Já deu, ou fica, ou vai, né? Que nem diz o outro, dá ou desce, a gente falava antigamente, né? Hoje mudou um pouco essas coisas aí. Mas, ô, meu amigo, chegou a hora, né, Luan? Então, isso daí foi... Ele decidiu que o Luan não vai mais jogar pelo São Paulo enquanto não renovar o contrato. Mas espera lá, o contrato do Luan termina em dezembro. Vocês não trouxeram o Edson aí por 1 ano? Vocês trazem o jogador por 1 ano? Nós estamos em abril, tem 1 ano para esse cara jogar. Ele tem contrato e tem que fazer ele cumprir até o final do ano. Se ele não quer negociar, se ele vai assinar pré-contrato, se ele vai aparecer algum clube que vai oferecer alguma coisa, tem que aproveitar ele no time. Ele tem que fazer jus ao salário dele e não ficar ganhando salário sem trabalhar. Isso é vagabundice, né? Deixar o camarada no ostracismo. Que isso? Não pode, Rogério. Não pode isso daí. Ele não pode. O Rogério não pode ele decidir isso aí. Isso aí é papel da diretoria. Porque ele fazendo isso, ele atrai ainda mais a ira dos torcedores, né? Agora,
Um camarada que a gente vê que não consegue ganhar do Água Santa, que não ganha do São Bernardo, que não consegue ganhar do Ituano. Esses times têm um plantel melhor que o do São Paulo, maior que o do São Paulo. Os jogadores deles são melhores que o do São Paulo? Não são, não são. Mas tem organização. Ah, é possível ganhar jogos com time meia-boca? Sim, no futebol isso é possível. Basta ser organizado, aprender a destruir. Quantas vezes nós não vemos times aí que jogam com um time com um plantel muito melhor, com uma folha de pagamento enorme, e ficam lá atrás retrancados e 1, 2 contra-ataques resolvem o jogo. Veja o que o Botafogo fez com o São Paulo. O Botafogo deixou o São Paulo ter 70% de posse de bola. Resolveu o problema, porque o São Paulo não tinha defesa, né? O São Paulo não tinha defesa. Com o Alan jogando aquilo que jogou, não vai em lugar nenhum. Então, há muito tempo que o torcedor do São Paulo é que pede a escalação de um, pede a escalação de outro, pede que mude de sistema, aí o Rogério entra com o 3-5-2, depois no outro jogo, né, com a linha de 4, e volta um jogador para o time, a torcida pede reunião, pede tal jogador, entra aquele jogador, põe o outro, depois ele tira. A convicção é zero em tudo. A convicção do treinador é zero. É zero para escalar, ele escala mal, ele escala atendendo aos pedidos da torcida, a torcida sempre acerta. Então, ele já deixou de ser técnico do São Paulo há muito tempo. Quando a pessoa perde a convicção do que faz, ela deixa de ser quem ela é. E o Rogério já deixou de ser técnico. Então, tudo que está acontecendo nesse momento, a retirada do apoio da Independente, né? O pessoal querendo a saída também do Belmonte, do Rui Costa, não acredito que vai sair nenhum deles. Infelizmente, dizem que ele fracassou nessa nota que a torcida soltou hoje pela manhã. Eu não vou repetir a nota, porque todo mundo já ouviu em todo quanto é lugar aí, né? A nota pede mudanças na Barra Funda, pede a demissão do Rogério, garante que ele sempre foi um ídolo e vai continuar sendo, mas os ídolos têm que ser adorados naquele período, e ele vai continuar, não vai perder, né, o status de ídolo de jogador de futebol, porque agora ele é técnico, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Que o Rogério perdeu a mão do elenco, todo mundo já sabe. A nota da Independente, para mim, é um reconhecimento de que estava errada, né? Quando quiseram manter a todo custo o Rogério, apoiar a todo custo o Rogério. Mas ainda bem, né? Ainda bem que resolveram rever a posição que tinham, porque não é possível que toda a torcida que está na internet, toda a torcida comum, fossem burros, né? Não é possível. Todo brasileiro entende futebol, muito mais a torcida do São Paulo, que hoje estuda o time, vai lá. Agora, o que é que está acontecendo com a torcida? A torcida vai lá e parece que sai conformada do estádio, né? Já tomou tanta paulada que sai conformada. Agora, a torcida também não pode esquecer que, tirando o Rogério, não vai mudar muita coisa, viu? Não vai mudar muita coisa. Enquanto nós tivermos essa estrutura que nós temos lá, do São Paulo, que é uma estrutura equivocada, uma estrutura em que não assume responsabilidades, quer empurrar, e o Rogério Ceni deu uma, né, de bobinho, porque aceitou essa situação para se queimar mais ainda. Enquanto não resolver isso, nós vamos continuar tendo problemas. E a torcida vai continuar apertando. Agora, o que a torcida deve fazer é ir no estádio agora e apupar, sim, os diretores, o presidente do São Paulo, deve gritar o nome deles lá, gritar contra eles, porque essa situação que está aí não é culpa só do Rogério, não é culpa só dos jogadores, é da diretoria também, porque eles que trouxeram todos eles aí. Então tem que a torcida agora que vai ao estádio apupar também essa diretoria, para que eles respondam com competência, eles resolvam trabalhar com profissionalismo. Tem que cobrar a diretoria. Não adianta ir lá xingar o Rogério, não adianta ir lá só xingar jogador.
Tem que apupar todos, porque todos são incompetentes. Esse time virou isso, né? Esse time não é o clube instituição, eu repito, vou dizer mais uma vez, não é o clube instituição, mas esse povo que está aí, que estão fazendo isso. Essa gente que está aí. Outra coisa que se tem que entender é que esses jogadores de alto rendimento, esses clubes que disputam competições de alto nível, qualquer coisa a mais representa muito, né? Então, o jogador que entra desmotivado, com salário atrasado, o técnico que não dá oportunidade para ele jogar sempre, o técnico que não consegue organizar uma equipe, um cara que não consegue dar o mínimo padrão de jogo ao time, o cara que entra hoje e amanhã pode não entrar mais e ser colocado na geladeira, ser mandado embora, como muitos jogadores aconteceu isso com eles. O cara não entra motivado. Ele pode entrar motivado pelo salário, como eu disse, né? Pelo profissionalismo dele, mas falta algo mais, aquele incentivo do cara correr pelo técnico, de correr pelo clube, correr porque os salários estão em dia, correr pelo companheiro. Tudo começa a se perder, e isso é uma equipe, e essa equipe passa a não conseguir resultados, né? Então, é muito complicada a situação de São Paulo, e esse vácuo aí que houve de poder fez com que o Rogério se queimasse mais ainda. E agora nós estamos assistindo a Independente, uma torcida uniformizada, ocupar esse espaço de vácuo do poder que o Júlio Casares deveria estar ocupando. A diretoria de São Paulo se omite, a torcida uniformizada entra para tomar esse lugar na omissão, o Rogério Ceni vem aí, ele decidindo sobre a vida de jogadores, sobre o que vai acontecer, sobre a vida profissional, quis dizer, né? Sobre a vida profissional de jogadores, coisa que deveria ser função da nossa diretoria, que empurra tudo de barriga para os outros, para não assumir nada, só pensar em reeleição e usar o Rogério como escudo. Então, o Rogério, há muito tempo, já não é mais o treinador. Ele é o escudo da diretoria, né? Ele é o cara que está ocupando um vácuo de poder dos diretores do São Paulo Futebol Clube. Muita gente aí está se omitindo, né? E amanhã no jogo contra o Cabello, lá o Porto Cabello, lá da Venezuela, que é o primeiro colocado no campeonato venezuelano, e está há muitos jogos sem perder, perdeu apenas agora esse último jogo, mas já na Copa Sul-Americana para um time colombiano, não vai ser tão fácil que nem vocês estão imaginando não, viu gente? Então, por esses motivos, é certo que o Rogério ou vai ser demitido amanhã, ou vai ser demitido na semana que vem, e mais uma bobagem nós vamos ter que assistir aí. Esse monte de cabeça de bagre que ele trouxe, com salários altíssimos, vai ainda mais prejudicar o São Paulo, prejudicar toda a programação do ano, porque agora vai ter que trazer um treinador, um outro treinador, para começar o trabalho que já devia ter sido começado lá atrás. Gente, boa noite para vocês. Vamos aguardar. O Rogério já não é mais técnico. Ele está ali só cumprindo a fachada dele de escudo. Se não for amanhã, vai ser depois. Se não for depois, vai ser na outra semana. Como eu disse, minha perspectiva para esses próximos 5 jogos do São Paulo pelo Brasileiro é de 1 ponto cada jogo. Ou, na média, né, 5 pontos. Não vai passar disso. Pode escrever. O São Paulo não tem time para ganhar da maioria dos times que estão aí no Campeonato Brasileiro. Tchau, gente. Bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos ver o que vai acontecer aí. Qual vai ser a próxima bobagem, né? Ou se nem para fazer bobagem vão aparecer o presidente e a diretoria do São Paulo. Até logo.